Porque ninguém pode mexer com Israel. Você já parou para se perguntar: por que em meio a tantos povos, nações e impérios, há um nome que nunca some das manchetes, das discussões e dos embates mundiais? Por que, desde os primórdios da humanidade, existe uma terra, um povo e uma promessa que desafiam a lógica, a história e até a compreensão humana? Afinal, por que ninguém pode mexer com Israel? Para entender essa resposta, não podemos começar no século XX, nem nas guerras modernas, nem nas questões políticas que se desenrolam até hoje. A origem dessa verdade começa milhares de anos atrás, quando um homem comum, vivendo entre povos idólatras na antiga Mesopotâmia, ouviu uma voz que mudaria para sempre o curso da história. Esse homem se chamava Abrão, e aquela voz era do próprio Deus. Em meio à cidade de Ur dos Caldeus, uma das civilizações mais avançadas da época, Abrão vivia sua vida comum. Como qualquer homem de seu tempo, estava cercado de adorações a deuses feitos de pedra, barro e ouro. Era um mundo regido por superstições, ídolos e rituais estranhos. Mas algo extraordinário aconteceu. De repente, uma voz ecoou no profundo de sua alma. Uma voz que não vinha dos templos pagãos, nem dos sacerdotes da época. Era a voz do Criador dos céus e da terra. E ela dizia: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1 e 3. A partir desse momento, algo sobrenatural foi selado na história da humanidade. Não se tratava apenas de uma promessa pessoal. Deus estava formando um povo que carregaria a sua marca, a sua presença e, acima de tudo, o cumprimento de um plano eterno. Deus estava dizendo, em outras palavras: a partir de agora, quem tocar em ti está tocando na menina dos meus olhos. Deus prometeu a Abrão não apenas descendência, mas também uma terra específica, uma faixa de território que até os dias de hoje é o epicentro das maiores tensões do planeta. E aqui começa um dos maiores mistérios do mundo. Por que essa terra, tão pequena geograficamente, é tão disputada, tão falada, tão protegida e ao mesmo tempo tão atacada? A resposta está na promessa divina. Deus disse: toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Gênesis 13:15. Perceba que Deus não disse por um tempo, por alguns séculos, ou até vocês desobedecerem. Ele disse: para sempre. Isso significa que, espiritualmente e profeticamente, aquele pedaço de chão tem uma marca divina. Nenhum império, nenhum rei, nenhum exército pode apagar essa assinatura que Deus cravou na história. Desde que Deus fez essa aliança, Israel se tornou o alvo de perseguições que atravessam milênios. Egípcios, babilônios, assírios, persas, gregos, romanos, todos tentaram, de alguma forma, destruir esse povo, apagar sua história ou tomar sua terra. Mas há algo que poucos entendem. Mexer com Israel nunca foi apenas uma guerra territorial, mas uma guerra espiritual. Cada exército que se levantava contra Israel não estava lutando apenas contra homens. Estava, na verdade, desafiando o próprio Deus que fez a promessa. Não é por acaso que muitos impérios que tentaram exterminar Israel simplesmente desapareceram da face da terra. Onde estão hoje os filisteus? Onde estão os amorreus, os hititas, os cananeus? Todos eles sumiram na poeira da história. E Israel ainda está lá. Pequeno no mapa, gigante na existência. Durante sua jornada, Abrão, que mais tarde Deus renomeou como Abraão, que significa pai de muitas nações, enfrentou inúmeros desafios. E a cada obstáculo, Deus reafirmava sua promessa. Em uma visão poderosa, Deus selou a aliança de uma forma que jamais poderia ser desfeita. Ele pediu que Abraão preparasse um sacrifício.
animais partidos ao meio, segundo os costumes antigos de alianças. Normalmente, duas partes passariam pelo meio dos animais, simbolizando que ambas eram responsáveis por manter aquele pacto. Mas algo surpreendente aconteceu. Abraão viu um fogo, uma tocha ardente e uma fornalha fumegante passando sozinho entre os pedaços dos animais. Deus estava dizendo: esse compromisso não depende de você, Abraão, depende exclusivamente de mim. Em outras palavras, Deus estava selando um contrato onde Ele mesmo era o garantidor de cada palavra. Se você olhar para a história, verá que Israel não sobrevive por ter o maior exército, nem pela quantidade de terras, nem pelos seus recursos naturais. A proteção que Israel tem atravessa a lógica militar. Ela é sobrenatural. Na Guerra da Independência, em 1948, recém-nascido como Estado moderno, Israel foi atacado por 5 nações árabes ao mesmo tempo: Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. A lógica dizia: Israel não dura uma semana, mas eles venceram. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel, cercado de todos os lados, venceu de forma tão rápida e avassaladora que os próprios generais ficaram perplexos. E novamente a pergunta ecoou: como é possível? A resposta estava escrita há milênios na Torá, nos Salmos, nos profetas. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que o diga Israel, os inimigos nos teriam engolido vivos. Salmos 124, 1 e 3. Israel não sobrevive porque é forte. Israel sobrevive porque existe uma promessa que nenhum império, nenhum governo, nenhuma potência pode revogar. Deus deixou algo muito claro desde o início: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, 3. Isso não mudou. Ainda hoje as nações que se levantam contra Israel colhem de uma forma ou de outra os frutos dessa escolha. E por outro lado, aqueles que estendem a mão para abençoar, ajudar, apoiar, acabam, mesmo sem entender, atraindo sobre si a bênção do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Israel não é só um país. Israel é o relógio profético de Deus na terra. Tudo o que acontece lá repercute no mundo espiritual, nas profecias e no cumprimento do plano de Deus para a humanidade. Por isso, a pergunta: por que ninguém pode mexer com Israel? Tem uma resposta direta e poderosa. Porque Deus disse que não podem. Porque Deus colocou sua mão sobre aquele povo e aquela terra. Porque quem ousa tocar em Israel está, na verdade, desafiando o próprio Deus. E quem se levanta contra Deus já está derrotado antes mesmo de começar. Quando olhamos para o cenário mundial, é impossível não perceber que existem nações, impérios e organizações que abertamente se levantam contra Israel. Elas fazem alianças, tramam estratégias, armam emboscadas, financiam ataques e movem campanhas para destruir, enfraquecer ou, no mínimo, isolar Israel do cenário global. Mas a grande pergunta que ecoa no silêncio espiritual da humanidade é: essas nações sabem, de fato, contra quem estão lutando? Elas compreendem as consequências espirituais, históricas e proféticas de desafiar aquilo que Deus estabeleceu como eterno? O que acontece? Ou melhor, o que pode acontecer com quem ousa se levantar contra Israel? A resposta não está nas suposições humanas, nem nos discursos políticos, nem nas mesas de negociações. A resposta está gravada, selada e eternizada nas Escrituras Sagradas. Deus, desde os tempos mais antigos, deixou claro qual seria o destino daqueles que escolhem se opor à sua promessa, ao seu povo e à sua aliança. Quando Deus chamou Abraão, ele liberou uma sentença que reverbera através dos séculos, tão viva hoje quanto no dia em que foi proferida: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, 3. Essa não é uma frase poética. É um decreto espiritual, uma lei imutável, inviolável e inquebrantável. Deus não mudou.
Sua palavra não mudou, e aquilo que ele declarou permanece de pé. Nações que desafiaram Israel ao longo da história foram sistematicamente derrubadas. O Egito, que escravizou os hebreus, foi afogado no próprio mar que abriu para Israel passar. O Império Assírio, que humilhou o Reino do Norte, desapareceu da história. A Babilônia, que levou Judá cativo, foi engolida pelos medos e persas. O Império Persa, que tentou impedir a reconstrução de Jerusalém, caiu diante dos gregos. Os gregos foram esmagados pelos romanos. E os romanos que destruíram o templo, hoje não existem mais como império, mas estão relegados aos livros de história. Todos aqueles que tocaram em Israel, direta ou indiretamente, experimentaram a sentença invisível, porém infalível, do Deus de Israel. Mas o que dizer dos tempos atuais e o que dizer dos tempos que estão por vir? A Bíblia é clara, precisa e assustadoramente detalhista quando fala do futuro das nações que se levantam contra Israel. O livro do profeta Zacarias registra um dos oráculos mais impactantes das Escrituras. Deus fala de um tempo específico, um dia que ainda está por se cumprir, onde todas as nações da terra se reunirão contra Jerusalém. E o que acontecerá? Deus responde de forma direta e aterradora. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. E ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como peleja no dia da batalha. Zacarias 12:3 e 14:2 e 3. Isso não é simbólico, isso não é uma metáfora. É uma declaração de guerra do próprio Deus contra qualquer potência que se atrever a tocar em Jerusalém, na terra da promessa e no povo que ele escolheu. Quem tentar levantar essa pedra pesada, que é Jerusalém, se ferirá, se destruirá, será esmagado pela própria tentativa. O profeta Joel também descreve um cenário assustador para as nações que mexem com Israel. Ele diz que Deus reunirá todas elas no vale de Josafá, que significa Deus julga, e ali executará juízo por causa do que fizeram contra seu povo. Naqueles dias, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo, da minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Joel 3:1 e 2. Perceba um detalhe crucial. Deus não apenas reage aos ataques militares. Ele julga até aqueles que tentam repartir a terra, que tentam redesenhar os mapas, dividir Jerusalém, impor acordos que ferem o pacto eterno feito com Abraão. Só isso já é suficiente para trazer juízo sobre uma nação. Se mexer com a divisão da terra prometida já acende a ira divina, imagine se levantar em guerra contra ela, e não para por aí. O livro do profeta Ezequiel descreve o famoso cenário da guerra de Gog e Magog, onde nações do extremo norte e de outras regiões se ajuntarão para destruir Israel. Mas o final dessa história já está escrito. E acontecerá naquele dia, no dia em que Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque no meu zelo, no fogo da minha indignação, falei que haverá naquele dia um grande terremoto na terra de Israel, e chamarei contra ele a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Ezequiel 38, 18 e 21. O que isso quer dizer? Deus usará até os próprios inimigos para se destruírem entre si. Ele confundirá as nações, trará juízo, catástrofes, desastres naturais, guerras internas, divisão e ruína. O texto é explícito. Deus mesmo entrará na batalha. O livro do Apocalipse também é categórico. Ele descreve que nos tempos finais, as nações se reunirão contra Israel, mas serão esmagadas na batalha do Armagedon. Jesus Cristo, como o Verbo de Deus,
Voltará montado em um cavalo branco, com olhos como chama de fogo e uma espada afiada que sai da sua boca. Ele julgará as nações e pisará o lagar da ira de Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 11, 21. Ou seja, o fim das nações que se levantam contra Israel não é apenas uma derrota militar. É uma sentença espiritual de destruição, ruína e julgamento eterno. Elas desafiam não apenas um povo, mas o próprio Criador dos céus e da terra. E há uma verdade chocante, muitas vezes ignorada. Não são apenas nações que serão julgadas, mas indivíduos, líderes, governantes, reis, presidentes, generais que escolherem se levantar contra a nação que carrega o selo da promessa. Deus não esquece, Deus não dorme. Ele observa, anota e, no tempo certo, executa seu juízo. Por isso, a pergunta ecoa com força e reverência. Quem é louco o suficiente para desafiar o Deus de Israel? Quem tem coragem de tocar na menina dos olhos de Deus e imaginar que sairá impune? A história já provou que não há vencedores do outro lado dessa batalha. A única saída para qualquer nação, para qualquer povo, é escolher estar ao lado de Israel. É reconhecer que há uma promessa eterna, que há uma aliança inquebrantável e que Deus não volta atrás em sua palavra. Abençoar Israel não é apenas um gesto político, é uma decisão espiritual que atrai bênção, prosperidade, proteção e favor dos céus. Porque no fim, a sentença permanece inalterável. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12, 3. Esse é o decreto do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E quem desafia esse decreto já está derrotado antes mesmo de começar.